Está entrando no ar, pela Nova 88 Gospel FM, mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico, 16 99101 1345. Contato comercial, 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento do Parque dos Pássaros 2, uma realização da Sansara Construtora e RI Urbanismo, também de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu, e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 234 do Jornal Repórter, neste dia 27 de outubro de 2020, uma terça-feira. Este é o 301º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 65 dias para acabar o ano de 2020. Comemoramos hoje o Dia do Engenheiro Agrícola, Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, Dia Nacional de Mobilização Pró-Sangue da População Negra e Dia Nacional de Luta contra Doenças Falciformes. A edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 e também transmitido para as redes sociais a partir das páginas O Repórter, no seu Facebook, Instagram, Twitter e também no YouTube. E nós vamos iniciando a nossa programação de hoje, o nosso jornalístico de hoje, colocando em dia os boletins epidemiológicos. Começando por Pradópolis. Em Pradópolis, boletim epidemiológico de ontem, dia 26, constam 846 casos confirmados, 2 pessoas estão internadas, 75 estão em isolamento domiciliar, 743 já tiveram alta, 25 óbitos e tem mais um óbito suspeito que foi justamente no final de semana. Além disso, 36 pessoas estão aguardando o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz e 1.286 pessoas já testaram negativo. Portanto, Pradópolis com 77 casos ativos, de acordo com o boletim epidemiológico de ontem. Vamos agora para a cidade de Guariba. Em Guariba já são 1.188 casos positivos, 1.134 já se recuperaram, já tiveram alta, 2 pessoas estão hospitalizadas, 35 óbitos já registrados até aqui e 17 pessoas estão em tratamento domiciliar. 39 casos suspeitos e também um caso de internação hospitalar também suspeita lá na cidade de Guariba. Falando agora de Jaboticabal, 189 casos em monitoramento, já foram confirmados 1.010 casos, tem 7 pessoas internadas, 3 pessoas estão aguardando o resultado dos exames, 1.197 já foram descartados, 948 já tiveram alta, 54 óbitos na cidade de Jaboticabal. Falando de Barrinha, 1.428 casos confirmados já em Barrinha, 4 pessoas internadas, 52 em isolamento domiciliar, fazendo seu tratamento em casa, 1.337 pessoas já tiveram alta, 35 óbitos até aqui, mas 14 pessoas estão aguardando o resultado dos exames. 3.033 casos negativos já foram apontados na cidade
de Barrinha. Vamos para Dumont, 1.645 casos notificados de síndrome gripal na cidade de Dumont. Também desses, 18 estão sendo monitorados como síndrome gripal. 513 pessoas já testaram positivo. Dessas 513, 492 já receberam alta. 20 pessoas estão em isolamento domiciliar e uma pessoa está internada. Além disso, 1.108 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus e 6 casos de óbitos já confirmados naquela cidade. Temos ainda Motuca. Em Motuca são 64 casos confirmados. Desses, 7 pessoas estão em isolamento domiciliar, 2 pessoas estão em isolamento hospitalar, 53 já se recuperaram. Além disso, 6 casos suspeitos aguardando o resultado dos exames. 104 casos já apontaram negativo para o novo coronavírus. Esses são os resultados aqui da nossa região. E o Brasil registra 4.865.930 pessoas já recuperadas. Número é superior à quantidade de casos ativos, ou seja, pessoas que estão em acompanhamento médico. A informação foi atualizada ontem, às 18 horas, pelo Ministério da Saúde. O Brasil já registra 4.800.000 pessoas curadas da Covid-19. No mundo, estima-se que pelo menos 26 milhões e meio de pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 já se recuperaram. O número de pessoas curadas no Brasil é superior à quantidade de casos ativos, 386.527 casos ativos, que são os pacientes em acompanhamento médico. O registro de pessoas curadas já representa a grande maioria do total de casos acumulados, 89,9%. As informações, como eu disse, foram atualizadas ontem, de acordo com os dados enviados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Cabe aqui dizer o seguinte: nós já estamos registrando, né, uma segunda onda da pandemia lá na Europa, né, principalmente na Itália, Espanha, que eram justamente os locais onde essa segunda onda, a primeira onda, né, atacou muito lá na Europa. Os especialistas, os médicos, o pessoal da área da saúde estima que levaria 3 meses para que essa segunda onda viesse para o Brasil. Porém, aqui no Brasil já foi registrado lá no Amazonas, por exemplo, um aumento substancial de casos que eles já estão considerando como sendo novos casos, uma segunda onda no estado do Amazonas. Além disso, cabe dizer que lá no Amazonas, por exemplo, já está faltando leitos de UTI, faltando leitos para tratamento da Covid-19. E isso pode se estender aos demais estados, tendo em vista, né, que a população tem relaxado, né, tem considerado que a liberalização da economia provocada pelos novos estágios aí da pandemia signifique o fim da pandemia, e na realidade não é, né? Somente para que a economia do Brasil não parasse. Continua a recomendação para que você use máscara, use o álcool gel, evite aglomeração, enfim, que você mantenha as suas medidas de prevenção pessoal, pois não temos ainda vacina, não temos ainda um remédio eficaz para a Covid-19. E ela vem se alastrando dia a dia, vem causando vítimas dia a dia, né? Pradópolis, nós tivemos já uma pessoa aí no final de semana suspeito, né? Tá sendo feitos os exames ainda, porém, já foram 25 casos confirmados de óbitos, né, pelo novo coronavírus só aqui em Pradópolis. Então temos que nos prevenir, porque uma segunda onda significa
que o Brasil pode voltar os estágios de liberação, igual está acontecendo na Europa. Na Europa, todo o sistema de saúde, o sistema de comércio da cidade, todos estão voltando para o lockdown. E óbvio que ninguém quer o lockdown, porque já sentiu os efeitos, né? Os efeitos negativos de se fazer uma parada geral da economia, uma parada geral do país. Então, por isso, cabe aqui a gente sempre ressaltar que a prevenção ainda é o melhor remédio contra a Covid-19. E o Ministério Público Federal pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre a exclusão de vacinas em desenvolvimento contra o novo coronavírus no calendário nacional de imunização. Atualmente, 4 imunizantes estão em estágio de pesquisa no país. Os procuradores querem saber quais os critérios e motivações para o governo federal manifestar interesse apenas nos estudos feitos pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, e posteriormente na Coronavac, produzida pela chinesa Sinovac, em convênio com o Instituto Butantan, que recentemente se tornou o epicentro da guerra das vacinas entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Quer dizer, o motivo todo mundo já sabe, é político, né? O motivo dessa briga é política. Ambas as vacinas, né, seja a de Oxford, seja a chinesa, elas só vão ser liberadas a partir do momento que a área da saúde do Brasil, através da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comprovar a sua eficiência e a sua segurança para aplicação na população, como é feita com todas as demais vacinas, medicamentos, né, que entram no Brasil ou que são produzidos no Brasil. Não vai ser liberado se não tiver essa chancela da área médica. E Dória, né, o João Dória ainda afirma, né, que as primeiras doses da Coronavac vão chegar em até uma semana em São Paulo. Numa coletiva realizada ontem, o governador de São Paulo disse que as primeiras 6 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que foram produzidas, né, em parceria com o Instituto Butantan, chegarão ao estado em até uma semana. Dória também criticou a postura do governo federal sobre a vacina contra a Covid-19 no país. Segundo ele, chega a ser inacreditável que tenhamos um país onde o presidente da República não torça pela salvação das pessoas. Até parece que torce ao contrário, porque se torcesse a favor, torceria por todas as vacinas de maneira eficaz e mediante autorização da Anvisa, que é aquilo que eu acabei de falar. Afirmou ainda que isso seria uma visão correta que se esperaria de um líder no Brasil. E acrescentou ainda que não quer mais politizar esse tema, negando que haja por parte dele uma guerra pela vacina. E a vacina de Oxford, falando nela, né, a vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford do Reino Unido, com a colaboração da farmacêutica AstraZeneca. Gera uma forte resposta imune contra idosos. É o que consta da publicação feita ontem no jornal britânico Financial Times. E os testes clínicos da vacina, que estão na fase 3, a última antes de ser possível dizer com exatidão se é possível proteger a população da infecção pelo patógeno e, por consequência da Covid-19, a partir de uma resposta positiva e da permissão dos reguladores, será possível realizar a imunização em massa de toda a população. Confere comigo agora as recomendações do Ministério da Saúde para que você conheça e conheça bem como funciona a Covid-19, como você pode pegar a Covid-19, o que você tem que fazer para evitar. E no infortúnio de ter alguém na sua casa que testou positivo e vai ficar isolado,
como você tem que proceder nesse caso para não haver problemas de contaminação entre as demais pessoas. Confere no vídeo comigo. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir, de espirrar, o uso correto de máscaras, né? A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o TeleSUS, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados.
Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Tá aí, portanto, né, para você, para que você seja um ouvinte sempre bem informado, né, de como funciona essa questão da vacina contra a Covid-19, né, como funciona a Covid-19, como é que você tem que se prevenir, o fato de não ter medicamento, o fato de não ter vacina aprovada ainda, como é que você tem que fazer para se prevenir. Ok? Muito bem. E falando ainda de saúde, né? O Supremo Tribunal Federal derruba a lei que autorizava a pílula do câncer sem registro da Anvisa. Você lembra daquela história da pílula do câncer que foi desenvolvida aqui em São Carlos, próximo de nós, que trouxe resultados positivos para muita gente, né? Num plenário virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a Lei 13.269 de 2016, que autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética, é o nome desse remédio, da pílula do câncer, a pacientes diagnosticados com a doença, mesmo ainda sem registro na Anvisa. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator, o ministro Marco Aurélio. Em maio de 2016, a eficácia da lei foi liminarmente suspensa pelo STF por 6 votos a 4. A ação analisada foi ajuizada pela Associação Médica Brasileira, que buscava a incompatibilidade com a lei, né, que autorizava o uso por parte dos pacientes de câncer da pílula do câncer, né? E contanto que comprovem diagnóstico e assine o termo de consentimento. Basicamente era o seguinte, não estava aprovado, né, na Anvisa ainda essa pílula, contudo o paciente querendo usar o tratamento, né, da pílula, através da pílula do câncer, ele assinava um termo de responsabilidade, né, de que ele queria que fosse ministrado esse medicamento. E essa lei é que permitia. E agora o Supremo Tribunal Federal acabou derrubando a lei, então já não vai mais ser possível, infelizmente, né, as pessoas fazerem uso da fosfoetanolamina sintética, pílula do câncer, não vai ser mais possível utilizar, e os estudos sobre a liberação, né, quer dizer, os testes para liberar essa pílula encontram-se em algum lugar incerto e não sabido, em algum estágio de evolução que não se divulga, né? E com isso os pacientes de câncer que teriam aí, talvez, né, a oportunidade de conseguir a cura, infelizmente fica sem poder fazer esse tipo de tratamento. Além disso, falando ainda de vacina, 7 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra a paralisia infantil.
A menos de uma semana do final da campanha de vacinação, 7.300.000 crianças no país ainda não receberam a dose, né, da vacina contra a poliomielite no Brasil. Até o momento, somente cerca de 4 milhões, 35% foram vacinadas contra a paralisia. O público-alvo é estimado em 11.200.000 crianças entre de 1 a 5 anos, né? Com o conceito do Movimento Vacina Brasil, é mais proteção para todos, a campanha multivacinação visa atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação teve início no dia 5 de outubro, se encerra no dia 30, simultaneamente a campanha contra a poliomielite. Na ocasião, serão ofertadas todas as vacinas do calendário de imunização nacional. Então fica aí, ó, até o dia 30 de outubro, Pradópolis está participando da campanha de vacinação contra a poliomielite. Você que tem criança de 1 a 4 anos, de 1 a 5 anos, leve o seu filho para tomar a dose da vacina. É aquela vacina de gotinha. É só procurar a sala de vacinas do Centro Médico Municipal ou na unidade de saúde lá do Jardim Bela Vista. Também, os adolescentes até 15 anos devem levar a sua carteirinha de vacinação para conferência, para ver se está tudo em dia com relação às suas vacinas, ok? Muito bem. Nós vamos agora a um pequeno intervalo, né? Um intervalo comercial. Eu volto já trazendo para vocês mais notícias e informações aqui no seu jornal O Repórter, com relação às notícias que fazem o seu dia a dia. Vamos lá então para o intervalo comercial, eu volto já. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 99775-3255. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa, 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, o seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Ventura
Edith 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. Atenção Pradópolis! No período de 5 a 30 de outubro, haverá campanha de vacinação contra a poliomielite para as crianças de 1 a 4 anos. Isso mesmo, para as crianças de 1 a 4 anos. E multivacinação para adolescentes de até 15 anos. Traga seu filho. Não esqueça o cartão de vacinas. Vigilância Epidemiológica, Departamento Municipal de Saúde. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o seu Jornal o Repórter. Quero mandar o bom dia, o abraço, né? O pessoal que tá ligado aí com a gente. O Marcelino, o Francisco Júlio, o Mauro Mendes, a Nelly, o Valdir, o Juninho, o Tom e a Isa Fernandes, também a Fátima, o Liverci, a Sônia Maria, o Matheus Cortez, o Adriano, também o Maicon Gonçalves, o Vinícius, a Catarina, Leila Salomão. Quem mais está por aqui? Cirinei Cassarotti, bom dia, um abraço. Também Cristina, né, com um beijo, garantindo a nossa audiência. Conceição também, né, nossa irmã lá em São Bernardo do Campo, recebendo também o carinho, o abraço. Quem mais? Vladimir Lunardi também está por aqui. O Hélio Tadeu, a Cláudia Ribeirinho, o Orlando Júnior, lá, os dois são lá de Jaboticabal, né, também estão ligados aqui com a gente. A Lauri, também a Karina. Enfim, todo o pessoal que está ligado aqui, a gente sempre pede aí desculpas, né? E muitas vezes não consegui falar o nome de todo mundo, tendo visto os compartilhamentos aí das diversas redes onde o pessoal acompanha o Jornal o Repórter. Contudo, fica aí o nosso abraço, o nosso carinho também para você que está sintonizado em 88,5, a sua Nova Gospel FM, ok? Muito bem, em tempos de pandemia, né, é muito importante que você se preocupe com o seu condicionamento físico, né? Alguns dias, eu fiz uma entrevista com o Jefferson Moisés, ele é personal trainer, ele tem academia aqui em Pradópolis, e eu vou aqui repassar essa entrevista que tive com ele, que ele fala um pouco a respeito do condicionamento físico e do retorno, né, das pessoas que durante o período de pandemia estiveram estritamente colocadas, né, ou se restringiram à sua casa e agora querem voltar a ter um condicionamento físico com toda a limitação necessária, toda a segurança necessária, tendo em vista que a pandemia, né, ela ainda existe o vírus e tudo, mas o Jefferson fala a respeito para nós justamente sobre essa questão de segurança. Confere comigo.
Muito bem, nós estamos aqui neste momento recebendo em nossos estúdios o personal trainer Jefferson Moisés, ele é aqui de Pradópolis. Ele é proprietário e também o treinador do Estúdio Império Fitness aqui em Pradópolis. E veio falar com a gente um pouquinho a respeito de condicionamento físico e a sua relação com a Covid-19. Afinal, nós tivemos aí a flexibilização da quarentena em que estivemos nos últimos 6 meses, e agora é que as academias de condicionamento físico, academias de ginástica, é que estão podendo retornar, ainda com algumas limitações, para esse trabalho junto à população. Primeiramente, Jefferson, agradecemos aí a sua presença e a gente gostaria de saber como é que se deu esse retorno, como é que foi esse retorno das atividades das academias aqui em Pradópolis. Olá, Fernando. Bem, bom, graças a Deus, né, nossa área pôde voltar a atuar aí, que mais que assim, é essencial a atividade física, tanto que já foi comprovado, e na nossa área, assim, se fosse ver tanto de pesquisa que teve, assim, era que menos transmitia risco de aderir ao Covid. Mas enfim, graças a Deus, voltamos aí depois desses 6 meses. Ainda assim, o pessoal tá meio com receio de voltar, meio com medo, tem uma galera que tá esperando mais um tempinho, mas assim, boa parte da população já tá consciente que precisa do exercício, não aguentava mais ficar dentro de casa, precisa fazer, e aos poucos estão voltando. No mês passado voltou um pouquinho, agora esse mês já tá voltando mais um tanto. Bom, falando aí da flexibilização dessa quarentena, as pessoas praticamente aí 6 meses, muito sem fazer qualquer tipo de exercício, a não ser comer e dormir, que não podia nem sair de casa. Né? Fala um pouco para nós como deve ser esse retorno à atividade física, tendo em vista para recuperar esse condicionamento físico. Como é que a pessoa que tinha o hábito, né, de fazer o exercício físico, como é que deve ser esse retorno agora, nesse momento, depois de ficar aí praticamente 6 meses sem fazer, né? Como é que é isso? Ele sobe numa esteira e vai 2 horas seguidas numa esteira, não? Então, isso daí muitas pessoas às vezes perguntam, até aluno meu assim, já a gente vai voltar da onde a gente parou e tal. Não é bem assim. O que acontece? Seu corpo ele ficou parado aí durante 6 meses aí. Então ele meio que dá aquela desacostumada. E, então eu não posso assim colocar a pessoa para treinar nesse retorno agora que estão voltando, da onde ela parou, porque questão de até mesmo de lesão. Eu não posso colocar, por exemplo, a pessoa tá pegando muito peso assim, ela vai voltar agora, eu não posso colocar aquela quantidade de peso que ela tava pegando antes de começar a quarentena, colocar agora, porque corre muito risco de lesão, o condicionamento dela baixou, tá baixo, então se eu colocar ela para correr 2 horas na esteira, ela não vai aguentar também, vai passar mal, a pressão às vezes pode cair, e não é bem assim, é bem reduzido mesmo assim. E falando um pouquinho da questão do condicionamento físico, a gente queria saber um pouco a correlação entre o condicionamento físico e também em relação à Covid, tendo em vista que o condicionamento físico aumenta a capacidade pulmonar, aumenta a resistência do organismo, né? Aumenta a imunidade, mas você como técnico da área, né? Como personal trainer, como é que você vê essa relação entre Covid-19 e o condicionamento físico do cidadão? Então, assim, mais que já foram comprovadas assim, cientificamente, vários estudos aí já falaram, a atividade física ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, como você disse, sistema respiratório, sistema circulatório, controle de colesterol, diabetes. E assim, sempre tem pesquisas sendo feitas. Recentemente agora acho que saiu até uma notícia lá, não sei se passou no Jornal Nacional, dizendo que descobriram uma nova célula assim,
e ajuda a combater o Covid através da prática de atividade física. Uma célula que é liberada na corrente sanguínea através da prática de atividade física. E agora, retorno de atividades. Como é que está sendo lá na Estúdio Império Fitness, esse retorno de atividade? A gente sabe que tem novidade, né? Endereço novo, prédio novo. Então, a gente sempre já trabalhou com número reduzido. Então, são 6 pessoas por horário marcado. Como eu disse, os alunos ainda estão voltando de pouquinho. Tem muita gente com medo, tem um pessoal que vai esperar mais um pouquinho. Mas agora essa virada de mês que teve aí, já uma boa galera já está começando já. E a gente agora também está no endereço novo. A gente agora está na Coronel Junqueira, número 430. O espaço lá é bem maior, o pessoal está gostando. E não é só porque o espaço é maior que eu vou aumentar o número de quantidade de aluno. Eu vou continuar com a mesma quantidade para ter aquele atendimento diferenciado, com personal, acompanhamento, 6 pessoas. E quem se interessar, dá uma passada lá para conhecer o espaço novo, ver nosso trabalho. Telefone para contato, o WhatsApp é o 99308-4683. Repita. 99308-4683. Muito bem. E uma pergunta. A pessoa ela não quer frequentar a academia, ela gostaria de ter o personal trainer de novela, vamos colocar assim, aquele que vai em casa, passa os exercícios necessários, acompanha. Esse é um serviço que a Estúdio Império também fornece? A gente ainda, agora que a gente está voltando para o estúdio, a gente ainda não está com essa nova técnica assim, de atendimento domiciliar. Mas futuramente a gente vai botar em prática aí, para quem ainda não está com medo de sair de casa devido ao Covid, a gente vai colocar isso em prática de atender domiciliar também. Basta entrar em contato. Pelo telefone, WhatsApp 99308-4683. Muito bem. Por fim, deixo aí os microfones do Jornal Repórter à sua disposição, se tiver alguma coisa que você queira complementar com relação à atividade física, é a hora. Então, pessoal, uma mensagem que eu trago para vocês é a seguinte, de alguma maneira, tenta fazer alguma coisa. Eu sei que assim, se a gente sair na rua, tem o perigo do Covid, mas se a gente ficar em casa, a gente vai acabar adoecendo. Eu sei que é difícil, eu também estava parado esses dias em casa, que não estava podendo trabalhar, então eu estava comendo, bebendo. E assim, eu comecei a fazer umas pesquisas recentemente, e nessas pesquisas eu vi que o número de casos de óbitos por doenças cardiovasculares aumentou. O que acontece? Muita gente que às vezes fazia acompanhamento com um cardiologista ia nos hospitais. Deixaram de ir nos hospitais por questão de medo do Covid. E o hospital falava assim que estava em risco assim, de acabar pegando o Covid. Então essas pessoas acabaram deixando de fazer o acompanhamento do seu cardiologista, ficaram em casa, o coração foi, a hora que vê, estava infartando, estava tendo as doenças cardiovasculares assim, mais comuns assim, dentro de casa. O que leva a esses fatores, a essas doenças? Falta de exercício físico estava em primeiro lugar lá, como causa de risco, assim, para quem não pratica. Colesterol, diabetes, sedentarismo. Então, assim, de alguma forma, tenta praticar alguma coisa, sai dessa casa, dá uma volta no quarteirão, meia hora que você fizer de caminhada por dia já vai te ajudar muito. E é isso que eu tenho para vocês, vamos cuidar mais da gente de saúde, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aí nós estivemos, portanto, com Jefferson Moisés, personal trainer da Estúdio Império Fitness, aqui no Jornal Repórter, com o telefone 99308-4683. É isso aí. Ligue, tire suas dúvidas ou vá diretamente ao estúdio ali na Coronel Junqueira, número 430. Isso aí. E você pode voltar aí a ter o seu condicionamento físico, melhorar a sua saúde, o seu bem-estar e estar pronto para qualquer eventualidade que possa acontecer. Um abraço a todos, muito obrigado. Tchau. Muito bem, retornamos aí, portanto, as recomendações aí do nosso amigo o Jefferson Moisés, dando todas as dicas, todas as informações necessárias para que você possa aí retornar às suas atividades. Lembrando que a academia
que o GE trabalha, né, onde ele faz o atendimento, fica ali na Coronel Junqueira, 430, o telefone para informações 993084683. Você liga lá, marca a sua aula, né, para que você possa aí saber exatamente, né, como que você faz esse retorno para o seu condicionamento físico. Ok? Muito bem. E a economia brasileira reage, né? E deve crescer até 9% no terceiro trimestre. Depois do estado de letargia imposto pelo novo coronavírus na primeira metade desse ano, a economia brasileira dá sinais de reação e deve recuperar parte das perdas agora neste terceiro trimestre. O impulso é tracionado pela retomada mais rápida do que a estimativa dos setores fundamentais, como o varejo, que cresceu cerca de 3,4%, o maior patamar em 20 anos, e a volta da atividade industrial para níveis próximos ao pré-crise. O tom otimista se reflete também na revisão para cima do PIB, né, do Produto Interno Bruto, entre julho e setembro, em comparação aos 3 meses anteriores, e o fim da recessão técnica iniciada no segundo trimestre. Enquanto o Ministério da Economia estima o avanço em 7,3%, a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, prevê que a soma das riquezas de produto no país chegar aí a 9% no período. A euforia é compartilhada pela análise de outros agentes de mercado, como a XP Investimentos, que alterou a expectativa de 7,8%, né, para 7,8%, mesmo caminho adotado por outros bancos e outras empresas, né, que cuidam aí de investimentos. Isso é muito bom para o nosso país, não é mesmo? Muito bem. E para a gente aqui concluir, ainda tem algumas informações importantes, né? A Justiça Eleitoral indefere mais de 10 mil candidaturas, né? Ontem a gente esteve falando sobre algumas candidaturas de Pradópolis que foram indeferidas, estão em recurso, né? Muitas por problema com documentação, esse tipo de coisa. Com a maior parte dos pedidos de registro de candidatura julgados pela Justiça Eleitoral até ontem, né, mais de 10 mil postulantes ao cargo de vereador, prefeito e vice em todo o Brasil tiveram a candidatura indeferida. Se forem somados os falecimentos, as renúncias, o número de candidatos inaptos já chega a 16.500 candidatos que deixaram, né, ou foram considerados inaptos neste momento para concorrer. A maior parte, no entanto, cerca de 10.600 casos, é formado por candidatos que não poderão concorrer porque não atenderam a algum requisito legal. Os candidatos inaptos representam cerca de 2,9% do total de casos analisados, um percentual, por enquanto, menor que o registrado em 2016, que foi de 3,4%. O final do prazo para a conclusão dos julgamentos terminou ontem, mas 112 mil pedidos ainda aguardam para parecer da Justiça Eleitoral. Pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral, o principal motivo das cassações ou indeferimento é a ausência de requisitos de registro, com 75,9%. Como uma única candidatura pode ser barrada por mais de um motivo, o número total supera o de candidatos indeferidos. A segunda principal razão é a questão da lei da ficha limpa, com 11,2%. Segundo a lei, políticos condenados por abuso de poder político e econômico ficam inelegíveis por 8 anos. Então, cabe dizer aqui que esses que foram indeferidos aí por ausência de requisito de registro, é que faltou algum documento, né, na hora de fazer o registro, faltou alguma informação, na sua grande maioria, faltou uma certidão ou faltou algum documento,
todos têm o direito de recorrer da decisão e, no caso, por exemplo, de quem faltou o documento, anexar esse documento, né, apresentar o documento que está sendo exigido. E já o pessoal do Ficha Limpa já é mais complicado, porque aí eles têm que provar que não está na Ficha Limpa, o que é um pouquinho mais complicado aí para poder concorrer nas eleições 2020. E pesquisadores acham molécula de água na superfície da Lua. Brincadeira! 2 estudos publicados na revista científica Nature Astronomy nesta semana apontam a presença de água na Lua, uma descoberta que tem grande impacto nas futuras missões ao satélite e também nas missões a Marte. Estudos anteriores já tinham reportado a presença de água na superfície da Lua, sobretudo nas proximidades do Polo Sul. No entanto, essas detecções foram baseadas em observações que não são capazes de diferenciar H2O propriamente dito de outros compostos de oxigênio e hidrogênio presentes em minerais. Então ainda é aquele negócio. Estão anunciando como sendo molécula de água na Lua porque tem hidrogênio e oxigênio associado, mas não se sabe ainda exatamente a composição, se é 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, tudo bem, mas pode ser diferente e aí já fica um pouco mais complicado. Nada que a ciência possa atualmente deixar de resolver. Tanto é que Estados Unidos e China, né, já manifestaram interesse em missões à Lua, missões tripuladas à Lua, principalmente aos polos lunares, né, e agora mais específico, o Polo Sul da Lua, para tentar identificar se realmente tem algum indício de água na superfície da Lua, o que facilitaria muito, né, a questão das missões espaciais aí que estão programadas para as próximas décadas, né? Então temos que aguardar aí para realmente ver o que é que a ciência vai nos apresentar. Ok? Muito bem. Só para a gente concluir, a Amajab, lá de Jaboticabal, né, a ONG Amigos Associados de Jaboticabal, integrante da Coalizão Brasileira contra a Corrupção, está convidando aí candidatos a prefeito e vereadores de Jaboticabal a assinarem voluntariamente o termo anticorrupção. É só comparecer lá na sede da Amajab, na rua Humberto Biancardi, 133, na Vila Serra, em frente à Prefeitura Municipal. Leva os documentos, assina o termo, vai reconhecer firma em cartório, vai reconhecer a autenticidade da assinatura em cartório, e o prazo é até o dia 31 de outubro, né? A Amajab fica aberta de segunda a sexta, das 9 até as 12 horas, até o meio-dia. Quem manda a informação, Orlando Silva Júnior, diretor-presidente da Amajab, Amigos Associados de Jaboticabal. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Repórter, aqui pela sua nova 88 Gospel FM, num oferecimento do Parque dos Pássaros 2, uma realização Sansara Construtora R Urbanismo. Aproveite, o momento é esse para você adquirir o seu lote no novo Parque dos Pássaros 2. Entre em contato com os corretores 99775-3255, 99775-3255, e você vai poder aí saber todos os detalhes de como adquirir um lote no novo Parque dos Pássaros 2, que é a iniciativa aí da R Urbanismo e da Sansara Construtora. Também estiveram conosco a de Souza Magazine, Parceiro Magalu, e Café Canique, um novo sabor em sua manhã, na edição 234 do Jornal Repórter, neste dia 27 de outubro de 2020, uma terça-feira. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Fica aqui o convite para que você amanhã, a partir das 10 horas da manhã, esteja novamente conosco em mais uma edição.
Deixe o seu curtir, o seu joinha, o seu like em nossas redes sociais. Se inscreva, né, em nossos canais para que você seja sempre um ouvinte muito bem informado. Fiquem agora com a mensagem de fé, amor e esperança, na voz da pastora Gislaine Correia. Eu volto amanhã a partir das 10. Até lá. Tchau, tchau. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. O sol nasceu. Um novo dia começou, e isso indica que há esperança para você, pois as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Não importa se ontem você errou, hoje há perdão disponível. Não importa se até este exato momento você caminhou por veredas erradas. Hoje há salvação para a sua vida. Mesmo que a aflição, o medo e as necessidades o tenham assolado até agora, hoje é o dia de ver a provisão e o agir milagroso do Senhor. Mesmo que sempre tenha duvidado do Deus eterno, hoje você pode render-se pela fé. Ainda que nunca tenha vivido de acordo com os preceitos do céu, hoje é tempo de começar um novo estilo de vida. A Bíblia diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje é o dia. Hoje, não amanhã. Então, agarre essa oportunidade com todas as suas forças e dê novos passos de fé. Uma vez que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, Ele pode fazer com que este dia seja apenas o início de um maravilhoso tempo em sua vida. Oremos. Pai, obrigado por tua misericórdia e pelas novas oportunidades que nos ofereces a cada manhã. Aproveitaremos este dia ao máximo, fazendo o melhor e te honrando em tudo o que fizermos. Amém e graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal O Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.